O que vai acontecer com o técnico Pedro Caixinha no Santos após mais uma partida onde o Santos poderia ter saído com 3 pontos, mas acaba entregando um gol para o adversário? O Santos que estava vencendo até os acréscimos do segundo tempo, mas por conta de uma desatenção do time santista, vimos o Bahia empatar 2-2 para os dois times. E aí o trabalho do Caixinha vem sendo bastante pressionado. Aliás, né? Começou essa polêmica toda de permanência ou não do Pedro Caixinha lá atrás, na última semana, após o Santos ser derrotado de virada para o Vasco, quando o presidente do Santos concede uma entrevista e fala várias verdades, não só sobre os jogadores, mas também sobre o Caixinha. A gente sempre deixou claro, né? O Marcelo Teixeira nunca falou nominalmente de algum jogador, sobre o treinador, mas é aquilo, se você pega o contexto da partida, se você pega as falas do presidente, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, já tem esse movimento no Santos de procurar alternativas caso o Caixinha não permaneça no Santos. Como nós já trouxemos aqui, o Santos, sim, procurou Renato Gaúcho. Inclusive, Renato Gaúcho falou sobre isso na entrevista de apresentação lá no Fluminense. Não citou o Santos, mas disse que um clube o procurou, falando: olha, não fecha com ninguém, porque a gente pode fechar com você no domingo. E de acordo com a apuração do De Olho no Peixe, de fato, esse clube que procurou o Renato Gaúcho foi o Santos. Ou seja, a convicção pelo trabalho de Pedro Caixinha, ela já não existe mais. Porque o Santos foi atrás de Renato Gaúcho, o Santos colocou no seu radar Dorival Júnior, que é um nome bem avaliado por membros da diretoria do Santos, por parte da torcida. Também tem no radar o Tite. O Sampaoli volta a ser um nome cogitado, pensado pela alta cúpula. Então não é que o Pedro Caixinha tem 100% do respaldo dentro do Santos. O Pedro Martins é um dos defensores do trabalho do treinador português, até porque foi ele quem trouxe e convenceu o Caixinha a aceitar esse projeto do Santos, então ele quer esticar a corda confiando, né, que ele vai conseguir trazer bons resultados para o time santista, mas pessoas que estão no entorno de Marcelo Teixeira e o próprio Marcelo Teixeira já tem aquele olhar de desconfiança sobre a continuidade do trabalho do Caixinha. Mas deu uma sobrevida não ter perdido para o Bahia. Foi muito frustrante a forma como o Santos entregou o resultado de empate para o Bahia, mas pessoas também da diretoria do Santos entendem que, pelo menos, o Caixinha, na hora de fazer as substituições, acertou em algumas peças que, de uma certa forma, fizeram com que o Santos, né, conseguisse 2 gols. O gol do Tassiano, o gol do Pituca, que era algo que o próprio Marcelo Teixeira criticou lá atrás, contra o Vasco, que era um Santos que fazia substituições e o time não mostrava uma melhora. Então, ganhou uma sobrevida o Pedro Caixinha por conta dessa questão de algumas substituições e, principalmente, Neymar volta a treinar com o grupo do Santos no CT Pelé na terça-feira. Neymar, desde a última semana, já estava realizando alguns treinamentos no gramado, só que de forma individualizada, né, sem o contato de outros jogadores. E agora, na terça-feira, o Santos voltando aos treinamentos, vai ter o Neymar já sendo preparado para o confronto contra o Fluminense. Então, a diretoria do Santos também quer dar essa chance do Pedro Caixinha, arrumar esse time com essa possibilidade de retorno do Neymar, que deve jogar contra o Fluminense, ainda dúvida se começa como titular, se começa no banco de reservas. Mas a tendência é que, para esse jogo contra o Fluminense, aí sim deve ser uma definição. Se ganhar, permanece no cargo. Agora, se empatar e principalmente se for derrotado, aí a continuidade do Pedro Caixinha vai ser repensada e a tendência é que deixe o comando do Santos Futebol Clube. Lógico, o empate é uma questão que vai ser mais elaborada, a permanência ou não. Mas uma derrota é praticamente certo que ele não deve continuar no Santos. Marcelo Teixeira gosta de dar continuidade para os seus treinadores, mas o Santos entende que fez um grande investimento para essa temporada,
com jogadores que vieram em definitivo, jogadores que estão emprestados, mas têm valor de compra fixado. A própria questão do Neymar, que é um jogador que tem um alto custo, apesar dele se pagar, né, a gente sempre fala isso, mas o Santos quer oferecer ao Neymar um time que brigue na primeira parte da tabela, até para convencê-lo a permanecer no Santos. Então tem muita coisa em jogo que essa questão envolvendo a permanência ou não do Pedro Caixinha está no meio disso. Então a diretoria do Santos quer uma resposta rápida. Ganhou-se uma sobrevida por conta do jogo contra o Bahia. A diretoria do Santos enxergou principalmente na questão de algumas substituições, de que sim, vamos levar isso aqui com a barriga, pelo menos até esse confronto contra o Fluminense. Só que esse jogo também contra o Bahia, situações que incomodaram membros da diretoria do Santos, como, por exemplo, a insistência de jogadores que não estão jogando bem. E aí nós temos Guilherme, que ninguém entende a titularidade. Também nós temos João Schmidt, que tomou um baile do meio-campo do Bahia. E o Caixinha, o que fez o Caixinha para proteger o Santos e até mesmo o próprio jogador, né? Você coloca um jogador lento contra um meio-campo de velocidade da equipe adversária. Você vai expor o seu jogador, né? E também a diretoria do Santos quer soluções para o seu setor defensivo, tanto a zaga do Santos como também o lado direito. Então são pontos ali que é preciso mostrar uma evolução e até agora a gente não viu. Então vamos ter provavelmente Pedro Caixinha comandando o Santos contra o Fluminense, mas se tropeçar, a chance de outro técnico assumir é muito grande. E lógico, falando em nome aqui, o nome do Dorival Júnior vem ganhando força. Existe uma ala da diretoria do Santos também que gosta do trabalho do Tite, entende que o Tite é um treinador mais equilibrado em termos ofensivos e principalmente defensivos, que vem sendo esse calcanhar de Aquiles, do que o Dorival Júnior. O Dorival é um cara muito mais ofensivo do que ter bons setores ali de defesa, né? E o Sampaoli, pelo que me falaram, é um nome um pouco mais distante. Entendem que é um nome mais complicado ali de você sentar, conversar e conseguir um acordo. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. O fato é, só resumindo aqui, ganhou uma sobrevida contra o Fluminense. E aí eu quero saber de você que está me assistindo. É uma decisão acertada da diretoria do Santos de aguardar esse confronto contra o Fluminense? Lembrando que depois, deixa eu até olhar aqui para não falar besteira, os próximos jogos do Santos, né? O Santos tem o Atlético Mineiro em casa, na Vila Belmiro, depois desse confronto contra o Fluminense. Tem o clássico contra o São Paulo, no Morumbis. E encerra o mês de abril contra o Bragantino, provavelmente na Vila Belmiro. Tá? Esses são os próximos jogos do Santos deste mês de abril. E claro, teremos o sorteio da Copa do Brasil nessa quarta-feira, então pode ser que o Santos jogue pela Copa do Brasil no finalzinho do mês. Então, alguns confrontos aí para a gente vencer, se recuperar e dar um ânimo para o time do Santos, para o torcedor do Santos, para o time do Santos, enfim. Quero saber a opinião de vocês nos comentários, deixe o seu like, se inscreve no canal para você sempre receber os vídeos que a gente posta por aqui. Fui!